Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês veem que hoje estou acompanhado da Garota Se Afogando, Drowning Girl, do Roy Lichtenstein. Esse quadro foi muito importante para a arte pop, e ainda é nos dias de hoje, por causa do conteúdo crítico que o Roy Lichtenstein empreendeu em todas essas características de uma arte pop, todos esses traços que a gente vê aí. Diante do quadro tem uma moça também bastante descontraída, né, observando essa imagem numa galeria de arte, o quanto essa preocupação dos artistas desse movimento da pop art era também trazer a arte para o cotidiano. Isso foi uma marca, inclusive, não apenas nos Estados Unidos, onde o movimento da pop art é mais forte, mas também na Alemanha, onde havia uma escola de arte, né, semelhante à escola técnica que a gente tem aqui, a ETEPAN, uma escola de arte onde os professores eram artistas e estavam ali ensinando seus alunos a redesenharem o mundo. A Bauhaus, né, teve essa forte característica, e apesar de fazer parte de um movimento diferente da pop art, né, um movimento mais caracterizado pelo estilo ou uso do estilo, que é aquele aparelhinho, aquela ferramenta, né, que vai dar os detalhes naquele contorno de uma litogravura, uma xilogravura, essa peça fundamental para imprimir, por exemplo, um detalhe numa letra, na época da tipografia, né? Ainda que a Bauhaus esteja mais vinculada ao que a gente conhece como de estilo, né? O estilo, a pop art, ela vai dialogar de alguma maneira com essa preocupação do que é clichê, do que está no dia a dia das pessoas, do que pode ser refeito enquanto valor. Então, para mim, o Roy Lichtenstein tem esses grandes pontos importantes de serem destacados em sua obra. Primeiro, a falta de sentimentos, né? A falta de densidade das relações da época. A outra, de colocar na galeria, assim como o Andy Warhol fez, essa estética que estava mais vinculada a um consumo popular da arte. Então, tentar juntar duas extremidades praticamente impossíveis de estarem reunidas numa mesma sala, que são esses antagonismos entre um mercado que se coloca como muito refinado, muito caro, muito elitista, e aquele material que é consumido pelo povo, aquela arte realmente popular no sentido de chegar a todos, como é o quadrinho. Então, o Roy Lichtenstein, ele tem essa preocupação de criticar os clichês da época, os sentimentos ausentes, né? Aqui na Garota Drowning Girl, né? Ou a Garota Se Afogando, ela começa a dizer que não pode se incomodar com isso, porque o Roy tinha ido para a guerra, vejam bem, era uma população indiferente às mortes dos jovens que foram para a guerra, né? Indiferente às ambições, às aspirações, às arbitrariedades dos líderes políticos dessa época. Então, é interessante a gente falar sobre isso aqui agora. Eu quero muito que vocês se dediquem a ver essa aula, compartilhar essa aula, para que a gente possa dialogar um pouco mais sobre esse artista da geração da arte pop, né? Mas que ainda traz um conteúdo bastante interessante para os dias de hoje, né? Que tem uma obra, ele que nasceu, salvo engano, aqui em 1923, outubro de 1923, em Nova York, né? E faz inicialmente uma trajetória muito comum, muito igual a de vários jovens da sua geração, né, naquela época, nos Estados Unidos, mas que vai se destacar em relação aos demais, trazendo essa crítica aos costumes, aos desvalores da época, né? Mas, sobretudo, trabalhando isso do ponto de vista da linguagem, trabalhando isso do ponto de vista do traço, trabalhando isso do ponto de vista das cores, das imagens da época em que o Roy Lichtenstein está produzindo muito intensamente, né, novos
paradigmas para que a gente faça reflexões em relação à arte, o cotidiano, ao que é arte e ao que não é arte, né? Então, é importante ver que ele não está desassociado a valores. Então, muito longe de dizer que o Roy Lichtenstein estaria fazendo uma arte naif ou uma arte kit, né? Daquela que eu me lembro muito daquele gatinho que fica abanando a patinha e não vai para lugar nenhum, né? A época do Dada, isso fazia-se de maneira muito irônica, mas vai chegar um tempo onde isso se faz de maneira, de fato, pragmática. Pensar que você pode produzir alguma coisa que deve ser consumida apenas vinculada a uma pulsão de morte, né, ou que a gente chama também de vício, e não de virtude. E aí sim, uma pulsão de vida, de conexão, de sensibilidade, de despertar algo novo, de despertar alguma coisa que nos faça a diferença, que nos traga um novo valor, uma reflexão mais profunda em relação à vida, né? E as nossas humanidades, como sempre, presentes na nossa maneira de enxergar a arte. Então, o Roy Lichtenstein, ele faz essa reconstrução de uma obra de arte, né, que estava ali, uma arte que era somente considerada como uma arte média ou de veículo de mass media, né, o HQ, a história em quadrinho, ela está num lugar de autoconsumo. Então, ela é acessível a todos, e o Roy traz isso para as galerias de arte, em tamanho gigante. Ele nunca reproduzia exatamente o quadrinho como ele era, mas ele ressignificava em seus quadros uma mesma estética que estava ali na média, no lugar comum, no dia a dia das pessoas, e trazia para esse lugar mais visível e mais valorizado da galeria de arte, e para um tamanho mais impactante, né? Então, há também um valor semelhante ao que a gente estudou no hiperrealismo, que vai trabalhar com a escala do tamanho, da dimensão dessa obra de arte. Mas, sobretudo, volto a dizer, é uma arte que critica a falta de sensibilidade, a falta de importância que será dada à vida de um jovem, né? Um jovem que é mandado para a guerra na fase mais profícua de sua vida e para a liderança política daquele país, aquilo contava como um mero número, né? E assim eram tratados os soldados, e o Roy vai criticar essa sociedade, assim como fez o Andy Warhol, né, que faz essa arte bastante pop, bastante descolada, né, como a gente diria nos dias de hoje, mas longe de não ter um pensamento crítico ali por trás, né? Uma arte que é feita de maneira aparentemente divertida, colorida, mas que está sempre trazendo uma acidez, um grau de ironia, até meio perverso consigo mesmo, né? Assim, no sentido de deixar na gente um gosto amargo, né? Do que isso representa, por exemplo, na arte do Warhol, quando ele reproduz o rosto da Marilyn Monroe, né? Meu Deus, como aquelas cores vibrantes ali escondem uma dor de uma jovem artista, né? De uma jovem atriz dedicada, estudiosa, e que foi tratado como um mero produto, uma mera lata onde se preenche com o conteúdo que se quer e se comercializa nas prateleiras de um supermercado. Então está aqui a colaboração do Roy Lichtenstein, uma reflexão de minha alcunha para vocês, para que a gente dialogue um pouco mais, já que a gente teve uma interrupção radical no momento em que a gente estava falando sobre pop art, aí infelizmente tivemos que viver uma segunda fase de isolamento para conter a pandemia, então fica aqui esse registro temporal, né, dialógico, mas uma reflexão sincrônica aí do que o Roy Lichtenstein representa para todas as épocas, não somente o período em que a efervescência de sua obra estava mais visível, né? Até os dias de hoje ele é citado, como foi citado no Exame Nacional, e acho que, longe de estar defendendo valores que o conservadorismo gostaria de ver em prateleiras e vendidos em
em produtos de supermercado, o Roy estava querendo refazer a forma da gente receber essas estéticas que parecem nos afastar da sensação da dor, né? Essa coisa de não há mais estilhaços, né, num campo de batalha, tudo que a gente viu de Hiroshima e Nagasaki para cá foi um completo distanciamento dessas guerras, né, dessa visualidade do que é realmente a dor e a vida de uma sociedade que exclui, né, que coloca à parte, ou então que manda para o campo de batalha jovens e que diariamente, excluindo alguém pela fome, pela insegurança alimentar, está também preservando aquilo contra o qual o Lichtenstein estava lutando, né? Que é a insensibilidade, a falta de humanidade, a falta de aproximação, de laço, de conexão, de vínculo com o que há de mais valoroso em nós, que é uma preservação das nossas humanidades. Fica aqui também uma lembrança agora que me passa à mente do Immanuel Kant, se erguendo, mesmo já bem cansado, com o corpo já bem gasto, diante do seu médico para dizer, ainda nos restou um grão de humanidade. É isso, minha gente. Até a próxima aula.